Até que ponto estamos olhando para as pessoas ao nosso redor e não as vendo como elas são? Anos atrás, atuei em um caso de um divórcio. Nesse divórcio, era a seguinte história, o seguinte contexto. Um jovem casal estava se separando. Eles haviam passado 7 anos de relacionamento, namoro e noivado, se casaram, e 7 meses após o casamento eles estavam se separando. Me pergunto e pergunto para vocês, o que será que aconteceu com esse casal que durante 7 anos havia tido um relacionamento considerado perfeito, um convívio maravilhoso? Após o casamento, eles mal conseguiam olhar um para o outro e estavam brigando. O que será que se passou? Quando eles chegaram para um procedimento mediativo, não no intuito de restabelecer o relacionamento, mas para separar os bens, tão somente isso. O foco era os bens. Na mesma sala, eles mal podiam se olhar, brigavam o tempo todo. Começavam a se ofender, começavam a se atacar, de forma que a gente propôs que cada um ficasse em uma sala e a gente conduzisse o procedimento de forma separada. Pedimos licença para conversar primeiro com a moça. Quando entramos na sala, ela estava muito brava, muito irritada, despejando todo o seu emocional. Tentávamos focar no procedimento de divisão dos bens e ela não conseguia. Era o tempo todo atacando verbalmente, acusando ainda o marido dela. Quando a gente percebeu que aquela conversa não ia para frente, nós, por meio de algumas técnicas, trabalhamos primeiro o emocional dela para deixar o procedimento fluir. E fizemos a seguinte pergunta. Pedimos licença e perguntamos para ela. Percebemos que o seu emocional está muito acentuado, está muito carregado. Mas, desculpa, durante esse tempo todo que você conviveu com ele, era dessa forma? Ela, não, a gente teve bons momentos, um relacionamento bacana, mas depois do casamento ele mudou demais. Ele não é a mesma pessoa. Eu falei, não, ok. E fomos conduzindo o diálogo, e à medida que ela ia falando, ela ia acalmando, ela ia desaguando o emocional. E nós fizemos uma pergunta um pouco escorregadia, mas necessária. O que você viu nele que te fez querer casar com ele? O que ele tinha de qualidade que te encantou? E ela começou a gaguejar, apontou umas 2, 3 qualidades, mas ela tocou num ponto que chamou a nossa atenção. Ela sempre achou muito lindo a honradez dele e a forma, principalmente a forma como ele cuidava da mãe e dos 2 irmãos mais novos. Nós perguntamos, mas como assim? Ele que cuidou da família toda, não tinha pai? E ela comentou que o pai dele havia falecido, ele era adolescente, e ele passou a cuidar da mãe que estava com câncer e a manter os irmãos mais novos. Aquela informação foi muito interessante para nós, porque um ponto a ser observado é aquilo que chama a nossa atenção com diz respeito ao outro. Por que isso encantou ela? E nós viramos o olhar para ela e perguntamos, e você? Qual que é a sua história? Você se importaria de comentar? Você teve irmãos? Como é que foi isso? Ela, não, somente eu e minha mãe. Opa, uma informação interessante. Somente ela e a mãe. E perguntamos, e o que houve com seu pai? Ele faleceu? Desculpa perguntar. Ela, não, o meu pai abandonou a gente, eu era muito nova e eu cresci sem nenhum contato com meu pai. Observem. O que encantou essa moça sobre o perfil daquele jovem, que se tornou um homem e se tornou o marido dela, a forma como ele cuidava da mãe dele e dos irmãos dele. Então, isso pode ter gerado nela, a gente trabalhou isso enquanto possibilidade, enquanto hipótese, nela, aquele perfil que faltou, perfil paternal. E aí começamos a conversar um pouco mais, trabalhar esses elementos, e fizemos a seguinte pergunta. Será que, porventura, você não criou alguma expectativa com relação ao casamento de vocês? Te pergunto de forma um pouco mais específica. Como que ele era com você antes do casamento? E ela falou que ele era muito atencioso, muito educado, sempre agradava ela.
muito correto. E falei, como que ele passou a ser após o casamento? Ela começou a refletir e narrar o comportamento dele. Não havia mudado. O que ela havia criado era uma expectativa de que após o casamento, talvez, isso no campo do inconsciente, ele pudesse preencher na vida dela a lacuna deixada pelo pai dela. E como após o casamento essa lacuna não foi preenchida, e nem deveria ser preenchida porque ele era marido, não era pai dela, aquele aspecto dela ferido emocionalmente, no inconsciente passou a cobrar dele algo que nem ela entendia e muito menos ele. E ela começou a manifestar isso em formato de, vamos chamar de implicância com qualquer ato dele. E fizemos a seguinte pergunta: será que ele imagina essa possibilidade? E ela começou a chorar e falou, nem eu enxergava isso. Nem eu imaginava que poderia estar transferindo para ele essa expectativa. Eu falei, vamos fazer o seguinte, espera um pouco aqui. Eu vou lá conversar com ele, eu vou levar a planilha para ele. Respira um pouco, toma uma água, olha a planilha e depois a gente volta para você assinar a divisão dos bens. E saímos da sala. Quando entramos na sala onde ele estava impaciente, andando de um lado para o outro, com um semblante cansado, desgastado. Sentamos com ele, ele muito prático, muito objetivo, ele não fazia questão de ficar com nenhum bem, ele estava até disposto a ceder tudo para ela. E ele falou isso, olha, por mim ela fica com tudo, mas ela não aceita nada. Ou ela implica porque quer, depois ela implica porque não quer, mas ela não manifesta nada. E a gente começou a ligar os pontos, obviamente sem revelar nenhum detalhe da nossa conversa com ela. E fomos conversando com ele, e com essas informações fizemos a seguinte pergunta para ele, sem revelar nenhum elemento da conversa com a esposa dele. Olha, estou percebendo que você é um cara muito prático, muito correto, e parece que você teve uma responsabilidade muito grande ao longo da sua vida. Criamos esse ponto de conexão. Ele falou, não, realmente, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar ainda adolescente, e eu comentei, olha, eu também, meu caso foi esse, eu perdi o pai muito cedo, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Ele olhou, poxa, eu também. Eu passei por isso. Eu assumi minha família muito cedo. E a gente começou a conversar sobre isso. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, para você, quando você a conheceu, né, vocês tiveram um relacionamento de 7 anos, você tinha alguma expectativa com relação ao seu casamento? Olha a resposta que ele nos deu. Olha, sinceramente, eu imaginava que com o casamento eu pudesse finalmente viver a minha vida e ter paz. Não que a minha mãe e meus irmãos não me davam paz, mas porque foi muito pesado para mim cuidar da minha mãe até ela ficar curada e cuidar dos meus irmãos até eles conseguirem entrar na universidade. Eu falei, deixa eu ver se eu entendi. Você imaginava que fosse ter então esse momento de tranquilidade na sua vida e viver a sua vida. Eu falei, exatamente isso. Eu falei, o que você teve? Ele falou, cara, eu tive cobrança, só isso. Eu falei, em algum momento você expressou para sua esposa essa expectativa sua? Eu falei, não. E como você enxerga ou enxergava a sua esposa? Nossa, a pessoa mais independente do que eu conheço. Era viver ela e a mãe dela, ela que pagou os próprios estudos, ela tinha a própria vida. Então, para mim, é uma pessoa independente. Uma pessoa bem estruturada, uma pessoa com um emocional equilibrado. Eu nunca imaginava que ela fosse agir assim após o casamento. Eu falei, você se perguntou por que será? O porquê desse comportamento dela após o casamento? Ele, não, nunca me perguntei, não aguentava nem conversar com ela, não tinha diálogo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, aguarda aqui, analisa as planilhas, eu vou lá ver se ela já assinou e volto. Fui até lá. Quando eu entrei na sala, ela já me perguntou, ele assinou? Já está tudo resolvido? Eu falei, não, ainda não, mas já está assinando. Eu falei, por quê? Você gostaria de conversar com ele? Eu gostaria. Eu gostaria que pela primeira vez eu estou enxergando algumas coisas que eu fiz com ele e que não estavam corretas, que nem eu percebia. Eu falei, então aguarde aqui, eu vou verificar se ele está disposto a conversar com você. Quando eu entrei na sala dele, ele perguntou, ela já assinou? E gostaria de falar com ela. E nós colocamos os dois na mesma sala. E pela primeira vez, ele olhou para ela e não a viu como aquela pessoa, com aquela imagem, aquela sombra de uma mulher independente, estruturada emocionalmente. Ele a viu como alguém que precisava ser escutada. E ela expressou para ele tudo o que ela sentia
no que diz respeito à ausência do pai, às dores, às feridas. E ela reconheceu que estava transferindo isso para ele. Isso aconteceu há, acredito, uns 5, 7 anos que eu presenciei esse caso. Atuei nesse caso e admito que quase chorei junto com eles. Até onde tem notícia, eles continuam casados até hoje com 2 filhos. E pergunto para você, até que ponto nós estamos enxergando ao nosso redor apenas sombras? Até que ponto estamos olhando para as pessoas ao nosso redor e não as vendo como elas são? E ainda mais profundo, até que ponto você olha para você mesmo e enxerga apenas a sua sombra, a sua autoimagem, as suas máscaras? Essa é a reflexão desse item que estamos proporcionando para vocês. Pensem e reflitam sobre isso.